Olá, eu me chamo Jéssica Jorge Gama, sou docente do quarto período do curso de Pedagogia do Polo aqui de Caldas Novas e nesse vídeo vou conversar um pouco sobre a oralidade e por que ela é tão importante no ensino da língua portuguesa, principalmente quando a gente fala do desenvolvimento de crianças. Esse tema aparece tanto no texto da Roxane Rojo e também no vídeo Oralidade na Sala de Aula, Desafios e Possibilidades. E quanto mais eu lia e assistia, mais eu percebia que a oralidade ela está presente em tudo. Então, resolvi trazer aqui no vídeo o que mais fez sentido para mim. Uma coisa que me chamou a atenção logo no início é que a oralidade não é só falar, envolve outras coisas, né? A gente às vezes pensa, é só o aluno abrir a boca, falar e pronto, mas não é assim. Tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Pensar no que vai dizer, escutar o outro, organizar a ideia, escolher as palavras, entender a situação. E isso é muito forte na infância. Antes de escrever qualquer coisa, a criança já está falando, perguntando, contando histórias, explicando o jeito dela. Então a oralidade vira uma base mesmo para a escrita. A Roxane Rojo, ela destaca bastante isso. Outra coisa que aparece no texto quanto no vídeo é a função social da oralidade. Então é por meio da fala que a criança entra na conversa, resolve problemas, expressa o que sente, argumenta, participa e fala das situações do dia a dia. E é pela fala que ela vai entendendo o mundo e sendo entendida também. Só que apesar dessa importância toda, a oralidade muitas vezes fica meio escondida na escola, infelizmente. A gente vê muito foco na escrita, nas atividades de leitura e a fala acaba ficando ali solta sem um planejamento. E o vídeo reforça que isso é um problema, porque a oralidade também faz parte do currículo e precisa ser ensinada com atenção. E aí entram as estratégias que ajudam demais. Algumas eu achei bem interessantes, como roda de conversa, contação de histórias, relatos do cotidiano, debates mais simples, dramatizações e até jogos verbais, que aparentemente as crianças gostam. Então, tudo isso ajuda a criança a se soltar, organizar melhor o pensamento e também escutar o outro. Eu acho bonito que a oralidade, quando bem trabalhada, ela transforma a sala de aula, deixa um lugar mais vivo, um espaço onde todo mundo participa e se reconhece como sujeito, né? Percebo isso um pouco com as crianças, tenho tido a oportunidade de trabalhar como apoio à educação infantil, então eu percebo que elas se sentem muito importantes quando a gente pergunta como foi o final de semana, ou às vezes como foi o dia, o que aconteceu ontem, se dormiu bem, então elas se sentem parte integrante, né, daquilo. Então elas acabam se abrindo, conversando e falando, né? Só que partindo para outra parte agora, a gente não pode ignorar que tem desafios e dificuldades, né? Tem, às vezes pode ter uma turma muito grande, falta de tempo, talvez por causa dos relatórios, dos portfólios, crianças muito tímidas, professores talvez que não tiveram uma formação específica para trabalhar a oralidade. Então não é algo automático, a gente precisa planejar, adaptar e ter paciência. Mesmo assim, acredito que tenho possibilidade sim de trabalhar a oralidade em sala de aula. Então, só o fato de criar um ambiente acolhedor onde a criança se sinta segura para falar já faz uma diferença enorme. Quando ela entende que pode errar, pensar alto, perguntar, a aprendizagem acontece de forma muito mais leve. Então, resumindo, concluindo aqui a minha fala nesse vídeo, a oralidade não é um detalhe. Ela não pode ser um detalhe, ela precisa ser central, né? É pela fala que a criança se coloca no mundo, se comunica, aprende a argumentar e começa a se preparar para a escrita.
O que ficou para mim desses estudos, tanto do texto quanto do vídeo, é que a oralidade precisa estar no planejamento, nas atividades e no nosso olhar também como futuros pedagogos. Quando a gente valoriza o que a criança diz e cria um espaço para isso acontecer, a formação dela se torna muito mais completa. Então, é isso. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.